Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui. Vamos continuando os nossos estudos sobre socialização e controle social. E hoje é a nossa aula 3. Interação social. Que negócio que é esse chamado interação social? Então, esse conjunto de influências recíprocas desenvolvidas entre os indivíduos e entre os indivíduos e os grupos, entre os grupos e os grupos, a gente chama de interação social. Então, o conceito é esse. E todo o processo de socialização, esse processo de inserção e de aprendizagem de conviver em sociedade, ele ocorre num contexto de interação social entre os indivíduos e os grupos, e entre os grupos diversos também. Então, toda a socialização ocorre dentro de um contexto de interação social. Interação social não é só entre uma sociedade e outra. Se analisar isso, né, pode perceber, né? A sociedade brasileira é, sei lá, francesa. Não. Essa é a relação entre os indivíduos. É a interação entre os indivíduos e grupos, e entre grupos e grupos. Isso é interação social. Georg Simmel. O Simmel, né, embora ali no início da sociologia, no século XIX e no século XX, ele não foi tão valorizado. Ele trata de assuntos da microsociologia, ele não foi tão respeitado dentro da sua área, mas ele desenvolveu grandes estudos sobre a interação social, etc. Georg Simmel. Segundo ele, a sociedade ela é resultado dessas interações sociais que são estabelecidas entre os indivíduos. Mas para que se forme uma sociedade, percebe que ele tem ali, ele é bem contemporâneo do Weber, mas ele tem um princípio de pensamento, é autônomo dele, mas tem ali a ideia de partir do indivíduo, né? O Weber parte desse princípio, que é uma ação simbólica, mas ele tem essa ideia, então vamos partir da interação social. É a partir do indivíduo que vai se desenvolver uma sociedade, da interação social entre os indivíduos. Só que para que se forme uma sociedade, existem parâmetros, regras, que orientam as diferentes maneiras de interação. Então a interação ela não é feita de qualquer jeito. Ela tem parâmetros, regras de funcionamento. Por exemplo, um time amador de futebol. Vamos supor que nós vamos montar um time amador de futebol. Ele não segue as regras oficiais de futebol, até porque o espaço que a gente tem de campo é menor, então tem limitações de qualidade técnica, não tem nenhum juiz profissional, então, fazer um time amador, bem amador mesmo. Mas, embora não tenha os parâmetros oficiais, a gente vai tentar criar parâmetros segundo times amadores que já existem na região, ou no município, ou na região. Vamos tentar criar o mais próximo possível, ou seguir regras semelhantes. Então, embora as interações sejam espontâneas por um lado, elas seguem parâmetros estabelecidos socialmente, princípios, regras estabelecidos socialmente. Então, perceba, vamos construir um time de futebol amador? Vamos, vai seguir alguns parâmetros. A gente vai tomar alguma coisa como exemplo. Então, toda interação social, ela parte por princípio de parâmetros. Ela não é totalmente espontânea e livre. Então, toda atividade na sociedade segue parâmetros, regras, normas de conduta, procedimentos. É isso que o Simmel vai afirmar. Continuando com o Simmel, as formas de interação se repetem, embora o conteúdo possa variar. Dentro da sociedade existem diferentes modos de interação social, como a cooperação, que é um processo social, a competição e o conflito. São padrões estáveis. Toda a relação de interação social, isso vai estar presente. A cooperação, a competição e o conflito. Embora os conteúdos sejam diferentes. Às vezes o que gera conflito num grupo não é o que gera no outro, mas todo grupo tem conflito, todo grupo tem competição, todo grupo tem cooperação. Claro que dependendo da interação social desenvolvida e envolvida, alguns processos são prejudiciais. Por exemplo, muito conflito numa escola prejudica a aprendizagem. É bom que tenha muita cooperação e pouco conflito.
Percebam? Verdade, o conflito, né? Ele é bom para desenvolvimento de ideias, o embate de ideias, desenvolvimento do grupo, aprimoramento do grupo, mas ele também, no nível, pode prejudicar. Mas todo processo de interação social existe a competição, o conflito e a cooperação. São padrões estáveis, ou seja, contínuos, mas manifestam conteúdos diferentes. Por exemplo, a cooperação, ela pode ser um trabalho doméstico, entre um casal, entre pais e filhos, atividade doméstica, também pode ser entre alunos de uma escola, de uma sala de aula. Percebe que o conteúdo é diferente. Em casa tu vai fazer uma coisa totalmente diferente que na escola. Então o conteúdo é diferente, mas o princípio é o mesmo. Cooperação, um ajudando o outro nas tarefas necessárias, estabelecidas. Competição. Um precisa se destacar em relação ao outro. Um pode ser um grupo ou um indivíduo, tá? Quando eu falo um aqui, pode ser um grupo ou um indivíduo. Nos esportes é muito presente. Um time tem que ter um desempenho melhor para poder vencer o outro. Um jogador tem que ter um desempenho melhor para ser destaque do time. Então existe uma competição dentro do próprio time e entre um time e outro. Mas também nos concursos públicos, por exemplo, ou qualquer tipo de concurso que seja, concurso de moda, concurso de voz, qualquer concurso que tenha de música, de dança, eu preciso me destacar, eu preciso ser melhor do que o outro. Estou competindo, eu tenho que mostrar que eu sou melhor do que o outro. É um exemplo também de interação social, um processo de competição. O conteúdo mudou, mas o princípio é estável, a interação é estável. Pode-se também ter conflito, por exemplo, entre empresários e empregados, numa fábrica, como também entre o fazendeiro e o movimento sem terra, que é pegar um pedaço de terra lá que está parada para plantar. É um exemplo. Esses conflitos também podem existir em qualquer ambiente, né? Conflito pode existir, por exemplo, entre professores e alunos de uma escola, ou entre grupos de alunos de uma sala de aula. Pode existir. Então percebam que, embora as interações tenham processos de formas, né, que se repetem, os conteúdos podem variar. Para Evan Goffman, esse é um sociólogo canadense, a interação social é realizada segundo as posições e papéis executados por atores sociais e ocorre nas chamadas situações sociais, em um ambiente histórica e espacialmente definido. O que ele quer dizer com isso aqui, cara? Tu lê isso aqui e não entende? Então, vamos destrinchar isso aqui. É tranquilo. A interação social ela é realizada segundo as posições e papéis executados pelos indivíduos e pelos grupos. Cada indivíduo tem um papel num grupo ou numa sociedade e cada grupo tem um papel também na sociedade. Então, a interação é justamente essas relações entre esses grupos e indivíduos em determinado momento histórico, em determinado espaço, em determinado momento social, um período social, com determinadas características, culturas, valores, normas. É isso é interação social. Então, é essa interação. Toda interação social envolve diversos rituais, hábitos, costumes que orientam e ordenam essas relações sociais. Isso que é construído socialmente. Se, por exemplo, né, se comparecemos numa festa de aniversário, que é uma interação social, estamos conscientes de determinadas condutas que precisamos ter naquele momento. Ou numa formatura, sei lá, terceirão de faculdade ou de ensino médio, ou num velório. Como eu me comporto na festa de aniversário, não é da mesma forma que eu me comporto numa formatura. Até pode ser mais parecido com a formatura, né? Mas nem tanto. E não é da mesma forma que eu me comporto no velório. Percebe que a interação social muda. Existem certos rituais, hábitos, costumes que orientam e ordenam essas relações sociais dependendo da interação que eu tenho, do momento, do espaço que eu tenho. O mesmo indivíduo, as mesmas pessoas, pega as mesmas pessoas, um grupo de 30 pessoas. As mesmas vão numa formatura, as mesmas vão no aniversário e as mesmas vão no velório. A forma de se comportar em cada um é esperado um comportamento diferente. É esperado um comportamento diferente. No aniversário, de um jeito, na formatura, de outro, e no velório, de outro. Em velório, festejar, dançar, ou pelo menos no nível da nossa cultura nacional brasileira, né? Isso não é muito aceito.
É um momento de reflexão, de silêncio, de tristeza, de perceber que a vida é curta e ela é finita, né? Então essa reflexão da vida, também de consolo às pessoas que perderam um ente querido. A formatura é festejar, aê, me livrei, Pedro Bittencourt, sei lá da escola que for, me livrei da escola, que beleza, tô livre. Ou agora eu passo uma fase, agora eu vou ser feliz. Aí você se forma na faculdade, agora eu vou ser feliz. E nunca é. Que sabe, sempre buscando cenouras novas no coelhinho. Ou um aniversário, festejando a vida, né? Mais um ano de vida do outro, ou um ano menos de vida do outro, e assim por diante. Então existem comportamentos diferentes dependendo da interação social. Percebam? O mesmo grupo, os mesmos indivíduos exercem papéis, né? Eu vou explicar isso depois, né? Interações diferentes, dependendo do ambiente histórico e o espaço definido socialmente. Status e papéis sociais. Avançando um degrau a mais dentro das interações sociais, nós temos os indivíduos que eles ocupam diversas posições sociais. E essas posições concedem a ele um certo grau de prestígio, de poder, de direitos e também de responsabilidade, de deveres. E essa condição a gente chama de status. Status não é só ter dinheiro. Então, tem um status, ele tem muita grana. Também é. A pessoa que tem mais dinheiro, ela tem um status, esse poder econômico que ela tem, vai dar poder para ela, vai dar prestígio para ela, vai dar alguns direitos para elas, mas também vai dar alguns deveres para ela. Então percebe também, mas não é só isso. Então na sociedade, essas interações sociais existem, né? Os indivíduos ocupam diferentes posições nessas interações. Hierarquia, vamos dizer assim, usar essas palavras. Na hierarquia social, os indivíduos ocupam graus diferentes. E isso a gente chama de status, dependendo do poder, do prestígio, dos direitos e dos deveres de cada um. Quanto mais alto o status, maior o status, e isso vai aumentando, né? Aumenta o poder, aumenta o prestígio, mas aumenta os deveres. Geralmente os deveres e as responsabilidades aumentam muito mais. O status ele é percebido de acordo com a posição ocupada na sociedade e na estrutura social para os indivíduos e grupos. Pode ter um grupo todo que tem um status considerado, né? Por exemplo, uma classe ou um grupo específico tem um status, outro um status menor, porque tem menos poder, menos prestígio, menos direito, menos dever, e assim por diante. O status ele pode ser legal, ou seja, a lei que concede um status a um grupo ou a um indivíduo. Por exemplo, o status de presidente da República é a lei que garante, né, esse status àquele indivíduo, de um juiz, é a lei que garante isso. Social, que ele é conquistado socialmente, é a sociedade que garante esse status ao indivíduo. Por exemplo, os youtubers, eles não têm nada que a lei... Não quer dizer que não tem uma lei de cidadão, de cidadania, mas a lei que atende todo mundo, é a mesma lei. Então esses indivíduos, eles não têm um status devido a uma lei que garante a eles esse status. Não. E sim porque a sociedade, de forma geral, começou a dar prestígio a eles, poder a eles, direitos a eles, e esses indivíduos exercem um certo status social. Claro que vão adquirir status... por que é social? Porque tem um prestígio social, logo um certo grau de poder, um grau de responsabilidade, porque nem tudo que eles podem falar pode ser mal interpretado. Vamos pegar um youtuber famoso aí, é um exemplo de um status social. Não tem uma lei que garantiu esse poder a ele, esse status a ele, esse prestígio social a ele, foi a própria sociedade. Ele pode ser adquirido através do mérito pessoal, desenvolvimento da atividade pessoal, ou ele pode ser atribuído. Adquirido é porque, vou usar o mesmo exemplo do youtuber, fazendo vídeo, as pessoas vão gostando e vai ficando ficando cada vez mais. Uma pessoa que vai estudando, vai subindo de degrau, devido a provas, etc., concursos, embora tenha o legal, né, mas ele é adquirido. O sujeito foi adquirido. Ou atribuído, é quando alguém dá esse poder ao outro. Eu tenho um status muito alto, eu delego, eu dou o poder ao outro que tem um status menor, agora você vai aceitar isso. Então você tem um grau tal, e agora você vai adquirir um outro nível de poder. Exemplo também é nas eleições, tem eleição esse ano aí, o status de prefeito, de vereador, ele é atribuído. O povo atribui esse status a determinados indivíduos, por meio do voto. Então ele não é adquirido. O adquirido pode ser, por exemplo, o ministro também, ele é atribuído. Ele é atribuído direto pelo presidente da República, né? Ministro de Estado. Então o presidente vai lá e atribui a ele um determinado status.
de ministro. Aí um papel social também, depois que a gente vai ver. Então, também é atribuído. É um exemplo. Talvez o profissional que passou por concurso público, fez todo um procedimento para conseguir, foi ralando para conquistar aquele espaço, aí é adquirido. Não, a diferença é isso aí. Conceitos básicos, né? Legal envolve a lei, atribuído pela lei. Social, a própria sociedade dá esse status. O adquirido, o indivíduo adquire, ele conquista, e atribuída porque alguém que tinha um status maior concedeu a ele esse status. Ou um grupo, né? Exemplo das eleições. Cada posição de status é atribuída uma maneira específica de agir e de se relacionar na vida social. Quanto maior o status, dependendo do status que você possui, vai mudar, sim, o seu grau na vida social, de se relacionar, suas responsabilidades, suas atribuições sociais mudam. Quanto maior o status, maiores as atribuições que você vai ter. A princípio, essa é a lógica. Nem sempre, mas a princípio é essa. Papéis sociais. Os papéis sociais são justamente esses comportamentos esperados socialmente dos indivíduos e dos grupos em determinada posição de status. Então, quando você adquire um status novo, espera-se de você alguns comportamentos daquele novo status. E isso é o papel social. Por isso a gente chama de atores sociais. Porque em cada status que você possui, você tem um papel social diferente. Vamos pegar o meu exemplo. Eu sou filho, eu sou professor, eu sou amigo. Eu possuo papéis sociais diferentes. Percebo? Status diferentes também. Status diferentes. E papéis sociais diferentes. Então percebam como, o que é um papel social. Espera-se do amigo um comportamento específico. Espera-se do irmão um comportamento específico. Espera-se dos pais um comportamento específico. Espera-se do filho um comportamento específico. Espera-se do professor um comportamento específico. Claro que não totalmente padronizado, mas um princípio. Ou seja, cada status que você vai adquirindo, espera-se da direção um comportamento específico. Da orientação, outro comportamento, que não é o mesmo do professor. Que não é o mesmo. Percebe? Então, cada papel social espera-se determinados comportamentos socialmente esperados. Por exemplo, os papéis sociais dos professores do aluno na escola. Embora diversas metodologias diferentes, embora cada um tenha um jeito específico de falar, de expressar, de trabalhar, problema nenhum, espera-se do professor um certo comportamento. Que ele esteja ali para orientar o aluno à produção do conhecimento científico, filosófico, literário, que ele explique os conteúdos, que ele faça atividades de aprendizagem, que ele utilize métodos pedagógicos, etc. Então, espera-se do professor que seja professor, embora de variadas formas. Espera-se do aluno que ele entre nas atividades, faça os exercícios, resolva as questões, participe da aula. Então, espera-se também do aluno alguma coisa, porque existem papéis sociais diferentes. Status de professor, status de estudante, aluno, no caso estudante, e papéis sociais diferentes. Então, um exemplo. Outra coisa importante é que o aluno, ele na escola, ele também é só aluno. Ele tem colega do amiguinho lá do lado e também é amigo de alguns colegas da sala de aula da escola. Então, dentro de um mesmo papel social de estudante, ele também tem que exercer posições diferentes. Ele vai ter comportamentos diferentes, dependendo de com quem ele vai interagir. Se ele interage com o professor, ele tem um comportamento. Se ele interage com o colega, ele tem um comportamento. Se ele interage com o amigo, aí ele já tem um outro comportamento, que ele é muito mais familiarizado com o amigo. Então, percebam. Então, os papéis sociais, eles precisam sempre ser analisados com as posições de status com as quais as pessoas se relacionam. Então, é preciso também perceber, papel social de estudante. Quando ele se relaciona com o professor, que tem uma posição de status um pouco maior, ele tem um comportamento. Quando se relaciona com um amigo, que na visão dele tem uma posição de status um pouco menor que a do professor, relaciona de um jeito. Com um colega, de outro jeito. Então, ou vamos analisar de outra forma, quando se relaciona com os colegas, que tem a mesma posição de status dele, ele se relaciona de um jeito. Quando se relaciona com o professor, tem uma outra posição de status, se relaciona de um jeito. A mesma coisa do professor. Quando se relaciona com outros colegas professores, tem se relaciona de um jeito. Com o aluno, o estudante, se relaciona de outro jeito.
Existem posições, existem papéis sociais diferentes. Para analisar os papéis sociais, esses comportamentos esperados dos indivíduos, é preciso sempre conectar o status dos quais as pessoas se relacionam. Então é sempre para estudar, compreender os papéis sociais, sempre tem que estar conectado com o status. Então status, nível de poder, prestígio, deveres e direitos em determinado indivíduo ou grupo. Papel social é dentro de cada status, cada nível desse status, espere-se desse indivíduo determinados comportamentos. Entende? Determinados comportamentos. E aí sim, agora você tem o papel social. Então, diferente. Ó. Status e papel social. É isso aí. Por hoje é isso. E nas próximas aulas a gente vai estudar o controle social. Um abraço e bons estudos.